Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje, dia 10 de agosto, a festa de São Lourenço, diácono e mártir do século III, por volta dos anos 230 e pouquinhos. Morreu em Roma e, como a gente sabe, pelos registros da história, pelas atas dos martírios, ele morre 4 dias após o Papa, da época que é martirizado também. E 4 dias após, ele também é preso, e daí então vai ser martirizado. Quando da prisão do diácono Lourenço, foi pedido a ele então os carrascos, enfim, quem em nome do rei vai fazer isso contra ele, querem porque querem os tesouros da igreja, né? Acontece que o diácono Lourenço, na qualidade de diácono, né, do Papa Sisto II, era quem administrava as esmolas da igreja em favor dos mais pobres. E devido ao sucesso disso, né, ao quanto os pobres recorriam a Lourenço e à igreja, e dentro daquele clima todo da perseguição, então se tinha essa visão de que se tinha muito dinheiro porque se ajudava muita gente, né? E ele leva então o tesouro da igreja ao imperador, e aí isso enfureceu de vez, né, o imperador, quando ele leva o tesouro da igreja, né? E apresenta então, quando preso o tesouro da igreja, quando ele é preso e pego, que no caso eram ali as viúvas, os paralíticos, os leprosos, enfim, os cegos, os coxos que ele atendia. Porque não havia tesouro, né, para ser dado. Mas nesse gesto dele está a expressão da compreensão daquilo que Jesus diz no Evangelho e que nós sabemos, os 3 lugares, as 3 coisas visíveis que são Jesus para nós, né? Mas que são diferentes daquilo que os nossos olhos veem. As criancinhas, a Eucaristia e os pobres. São as 3 coisas que Jesus aponta e diz: sou eu, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque quem as recebe, recebe a mim. A Eucaristia, tomai todos, isto é o meu corpo, não é o pão que você está vendo, né? Como também os miseráveis, aqueles que da vida receberam quase nada ou perderam tudo, e não importa por qual motivo seja. Mas todo aquele que Jesus vai dizer no Evangelho: tive fome, tive sede, estava nu, não tinha remédio, estava preso. Então todo aquele que na vida, se não recebeu o básico, fica sem, né? Então os mais pobres e os miseráveis. E Jesus disse: todas as vezes que fizestes isso a um desses, foi a mim que o fizestes. Portanto, nos mais pobres está o tesouro da igreja e está o tesouro de cada cristão, daqueles que se apresentam diante de nós. E aí eu acho muito engraçado como a maldade se reveste às vezes, como a avareza, como a arrogância e como a muquiranice, se é que existe essa palavra, de quem vem e quem não vem à igreja, se manifesta às vezes de um jeitos muito elegantes, como por exemplo, não sei o que gasta tempo, não sei o que gasta dinheiro ajudando essa fulana aí, ó, ajudando esse fulano aí, ao invés de ajudar quem realmente precisa. Ou seja, a gente sempre arruma uma frasezinha misturada entre a elegância e versículo bíblico parafraseado, para não fazer o bem que deve fazer. A respeito de uma situação, até eu conversei isso ontem com uma pessoa. Você, padre, a gente não escuta crítica, né? Fica ajudar um cargo extra, dar trabalho, gastar dinheiro, de vez de ajudar quem realmente precisa. Ao que eu respondi: quem é esse que realmente precisa, a não ser esse que nós estamos sabendo hoje, agora, independente de quem ele seja? Então é sempre uma frase que joga para frente. É sempre uma frase que joga para o não agora, para o não esse, para não ser comigo. É sempre uma frasezinha, é bonito de dizer. Não vou ajudar não, eu prefiro ajudar quem realmente precisa. Ótimo, então vá correndo achar essa pessoa com esse nome aí, realmente precisa. Porque até onde eu sei, quem realmente precisa é esse aqui que está aqui agora. E Cristo disse: se você fizer para ele, é a mim que você está fazendo.
Portanto, meus irmãos, de verdade mesmo, a gente é visitado vez em quando por Jesus Cristo, que habita aquele que não tem. E Jesus não nos permitiu, nem nos deu ordem de sentar e fazer uma avaliação se a pessoa merece e do porquê que ela está nessa situação. É Jesus que nos visita. E ponto final. Fora que ainda, a primeira leitura que nós ouvimos hoje, da carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, está dentro de um contexto, o que a gente ouviu aqui. São Paulo estava promovendo, angariando donativos para a igreja de Jerusalém, que estava empobrecida por causa da perseguição e coisas desse tipo, né? E aí então ele está escrevendo aos Coríntios, para a comunidade que está em Roma, levar os donativos lá. Então, esse quadro maior aqui, o texto maior, um pouco antes e um pouco depois do que lemos hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo está falando de dinheiro. Então, quando está falando aqui, quem semeia pouco, quem colhe pouco, São Paulo está falando de dinheiro. Claro que a gente pode usar o mesmo princípio espiritual do semear pouco, colher pouco, semear muito, colher muito, para outros âmbitos da nossa vida. Eu posso semear pouco do meu tempo, pouco da minha boa vontade, pouco do meu talento, vou colher pouco. Podia estar semeando mais, ok. Mas fato é que o texto em si, na primeira camada de interpretação, está falando de uma semente chamada dinheiro. Portanto, o dinheiro na nossa vida tem um princípio, ele é de um princípio profundamente espiritual. E aí Paulo começa a dizer: dê cada um conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar, nem constrangimento, nem murmuração, nem ranhetice. Deus ama quem dá com alegria. Se for para fazer o que você vai fazer sem a alegria, não é para fazer. No sentido dos donativos, esse é o sentido do texto. E aí Paulo faz e nos revela essa promessa de Deus, versículo 8. Porque Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças. Toda sorte de graças. Dinheiro é uma graça. Quem não tem é que sabe a desgraça que é não ter. Mas saúde é uma graça, não é isso? Você tem um casamento onde os dois conversam, ainda depois dá para dar uma namoradinha, gostoso. É uma graça. Tem casal que só sai nos tapas, um fala A, outro entende B, vive precisando de padre e psicólogo pelo meio, não é isso? Ter um filho que obedece é uma graça. Sentir sabor na vida é uma graça, né? O desapego é uma graça. Gente, essa vida de acordar cedo todo dia é para quem dorme cedo. E o Palmeiras me resolve jogar ontem o jogo do ano às 9h30. Eu vou dormir, filho, desapego. Aí, antes de vir para a missa, você vê o resultado, passamos, glória a Deus. É uma graça você olhar para aqui e falar: mas amanhã eu tenho missa. Tuf, hoje disso não. Gostei, obrigado, viu, querido, pela sua risada, pelo seu sorriso. Você é de onde? Campinas, bem-vindo aqui entre nós. Palmeirense? Ponte Preta. Está sofrido, né? Está sofrido. Veja, Deus pode nos cumular de uma sorte de graças. Assim, atchim! Será que é Covid? Será que é pneumonia? É só alergia mesmo ao produto de limpeza que mudou. Deus pode nos cumular de uma sorte de graças. Mas aí Paulo enfatiza de novo, inclusive, o lado do dinheiro, quando ele continua dizendo: para que em tudo tenhais sempre o necessário e tenhais de sobra para toda boa obra. Bom, então, se eu tenho de sobra, o que me sobra é para o quê? Para toda boa obra. Quando a gente tem notícia de uma boa obra, aquela boa obra é para nós. A gente precisa participar daquela boa obra de algum jeito, de um tantinho ou de um tantão. Olha o que o Paulo está dizendo. Para que o que está sobrando seja para as boas obras. Aí ele vai continuar explicando, versículo 9, como está escrito: que Deus distribui generosamente, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, aquele, Deus,
Esse aquele é Deus. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, Deus dá a semente e dá o pão. Portanto, tem coisa que Deus me deu que é o meu pão, é a minha provisão, é para mim, é o meu pão. Mas tem coisa que Deus me deu que não é pão, ele é uma semente a ser lançada. E aí Paulo está nos dizendo aqui que nós temos sementes conosco. Todos nós, ainda que seja pouquinha, tem gente que tem muitão. Nós temos semente conosco, que é aquilo que nos sobrou. Ele diz: aquele que dá semente ao semeador e pão como alimento, ele mesmo, Deus, multiplicará vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Porque a palavra de Deus também vai dizer: quem dá ao pobre empresta a Deus. Não é isso? Então veja, nós temos sementes em nós. O dinheiro é uma semente. Feliz de quem sabe o lugar certo de jogar a semente. Em qual boa terra jogar a semente. E aí então, esse texto que fala de tudo, que a gente possa semear pouco ou muito, é uma escolha do nosso coração, da nossa generosidade. Está falando também aqui dos bens materiais. Posto tudo isso, o Lourenço está preso, e aí então vai ser martirizado, logo depois então do Papa Sisto II, que foi martirizado 3, 4 dias antes dele. Ele servia ao Papa, né? Ao ministério do Papa Sisto II. Então ele vai ser morto, e aí como exemplo, né, para os cristãos, para colocar medo em todo mundo, escolheram para ele esse martírio que entrou para a história, colocá-lo, mandaram fazer, né, uma grelha, para que ele ficasse deitado e ficasse, né, como numa chapa, grelhado, e começou a ser assado numa brasa baixa, né, que aquilo demorou muito, e aquilo começou a cozinhar o Lourenço, né, e ele, por uma ação divina, porque a santidade é o quê? O que é a santidade? É quando os dons do Espírito Santo começam a ser fluídos de nós e exercitados em nós de um modo divino. Então, a pessoa, na santidade, a gente é capaz de fazer coisas sobre-humanas, ter uma paciência sobre-humana. Então, às vezes, aquela paciência em atitudes tão humanas, no fundo, você olha e fala: é Deus tendo paciência naquela pessoa, porque só aí o ser humano não é capaz de fazer sem Deus. Então a paciência sobre-humana, né? Às vezes até mesmo uma constância sobre-humana, né? Quando a gente pega a história, por exemplo, de alguns santos, vamos pensar, Santa Dulce dos pobres, Madre Teresa de Calcutá. Quando você conhece a história dessas santas duas, por exemplo, você vê que o que acontece nelas é sobre-humano, né? Duas, no caso delas, duas freiras extremamente simples, doentinhas, franzinas, né? Você fala, mas de onde é que arruma pique nessa idade, né? A vida que levava. Santa Dulce dos Pobres passou uma vida inteira, gente, dormindo numa cadeira de pau, como penitência e para pagar a promessa da cura da irmã dela que ela fez a Deus. A rotina que aquela mulher tinha, dormia 3, 4 horas por noite sentada numa cadeira. De onde é que essa pessoa no outro dia tira vigor para fazer o que fazia, né? Madre Teresa de Calcutá, desse tamanhozinho, né? Se você fizesse assim, ó, ela voava. No dia que ela arrumava vigor para o tanto que ela trabalhava, para pegar aqueles pobres na rua, puxar pelo braço, você olha e fala, só pode ser Deus morando dentro dessa pessoa. E também, às vezes, a capacidade para o próprio martírio, para o próprio sofrimento. Quando o diácono Lourenço, e é por isso que ele ficou famosíssimo, essa história é verdade mesmo. Quando ele lá, sendo cozinhado entre aqueles tormentos e dor, quando ele consegue ter a lucidez de dizer, e aí usou de um humor até, né? Desse lado já assou, pode virar, e aí ele é virado diante da multidão, puf, e ele é terminado de ser assado. Então, essa intrepidez, essa capacidade de sofrer no corpo, tudo isso, é algo divino. Então, isso é a santidade, e é assim que ele morre, né? Dando para nós esse grande testemunho de que os pobres são um tesouro de Deus, é uma terra boa que se apresenta diante de mim e de você, e aí Deus ama quem com alegria entende as sementes que tem e joga nesse campo, né? E aí tem todas as promessas de Deus. Mas olhando então para aquilo que São Paulo está falando, a gente pode já ir para o Evangelho. O diácono Lourenço semeou não pouco, semeou muito, semeou com largueza.
de todos os seus bens, de toda a vida que levou, né? Mas também dos dons e tudo aquilo que ele ia dedicando ao serviço, ao seu ministério, mas ele vai doar completamente com largueza a própria vida, porque ele podia ter fugido do martírio, ele podia ter fugido desse caminho, mas deu com largueza. E aí então nós ouvimos aqui no Evangelho uma outra imagem, a imagem da semente, do grãozinho de trigo. Jesus aqui no Evangelho de São João de hoje, João 12, 24, 26, Jesus está falando dele mesmo aqui, né? Então ele diz lá: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo, mas se morre, então vai produzir muito fruto. Esse grão de trigo é Jesus, que vai cair na terra, que é a cruz. E aqui está, meus irmãos, minhas irmãs, um convite da fé para a nossa vida. Esse grão de trigo é você, esse grão de trigo sou eu, esse grão de trigo foi o diácono Lourenço. Segunda-feira próxima, agora dia 14, esse grão de trigo é São Maximiliano, Maria Kolbe, também Marte. Mas esse grão de trigo somos cada um de nós. Se o grão de trigo que cai na terra não aceita morrer, não morre, fica só um grão de trigo, né? Portanto, todos nós caímos na terra, né? A terra da vida mesmo, a terra da vida que você tem. Essa é a sua terra, a vida que você tem. O que você alcançou dela, o que sobrou dela, o que Deus permitiu você ter dela, o que entrou e o que saiu, como diz o livro de Jó. Deus deu, Deus tirou, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é a minha terra, minha existência, minha vida, com as concretudes que se apresentam a mim. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não aceita morrer, ele fica só um grão de trigo. Mas se morre, produz muito fruto. Qual muito fruto? Olhando então para a vida do diácono Lourenço, ele aceitou morrer, como um grão de trigo que cai na terra, é engolido pela terra, ali dentro ele apodrece, bum, estoura, e aí cresce como um fruto, né, que vai dar muito fruto. Lourenço aceitou e deu muito fruto. Qual fruto? Um deles. O fruto da gente saber quem ele é, porque se ele não aceita o martírio, eu nem ia saber desse Lourenço, que foi amigo do Papa Sisto II. Então, o fruto do próprio nome, da própria glória e da glória verdadeira, né? Do próprio sucesso e do sucesso verdadeiro, que é toda honra, glória e sucesso relacionado ao reino de Deus. As outras coisas todas são passageiras. Segundo fruto, o fruto de vir a ser, então, semente e exemplo para os outros. Porque todo fruto contém dentro de si uma semente, não é isso? O fruto, quando é comido, quando é usado, ele já tem ali dentro dele outra semente. Então, dele ser semente, inspiração, né? Modelo para todo cristão, de modo especial para os diáconos, mas para todos nós. Terceiro fruto, que é o fruto da fecundidade espiritual em outros corações. Então, meus irmãos, existe algo na fé que a gente chama de unção, ser ungido. A fulano é ungido, fulana é ungida. Aí a gente acha que a tal da unção é porque Deus deu ao ungido um talento, uma aptidão para alguma coisa que não deu a outros, e é por isso que aquele talento e aquela aptidão toca tanto o meu coração. Verdade, só que está pela metade. O tal do o ungido, da a ungida, para fazer determinada coisa da vida, isso aqui vale para o fazer a educação dos filhos, por exemplo, também. Mas vamos lá. O tal do o ungido, a ungida, sim, todo ungido tem um talento, tem uma aptidão para fazer a coisa. Ele recebe de Deus uma capacitação meio que, aspas, natural para fazer aquilo. O dom está ali, o talento está ali, ou o carisma do Espírito Santo para determinadas atividades está ali. Mas isso que a gente chama de unção, a gente a percebe no nosso coração, porque o ungido que tem esse dom, esse talento ou esse carisma do Espírito Santo, é porque de algum modo, de algum tanto, que só Deus sabe quanto tanto é, já morreu e está morrendo para si mesmo, agora. Porque senão, meus irmãos, o que explica o fato de que, nossa, como ele é ungido? Ele é ungido, mas ele não é o único que canta.
Milhares de milhares cantam. Nossa, ela é ungida. Ela é ungida, mas ela não é a única catequista que existe. Tem tantas outras catequistas também. Então, nesses dois exemplos aqui, vamos trazer para tantas outras coisas que a gente olha e percebe que há uma unção, um toque de Deus ali. Então, todo toque de Deus vem sobre, e às vezes até produz, talento e dom. Mas existe esse terceiro fruto do morrer para si mesmo por causa de Jesus, que é o fruto de frutificar espiritualmente dentro de um coração fora de mim, dentro da vida de outro. Aí a gente olha e experimenta, o nosso fulano é tão ungido, ele tem uma unção. Tem, é verdade, é talento, é verdade, mas esse fruto, quando um coração alcança outro, quando uma atitude, quando um gesto, quando uma vida entra dentro de outros corações, é esse o fruto que Jesus está falando, produz muito fruto. E aí vamos olhar então para nós um pouquinho. Por que será que às vezes a gente não está produzindo muito fruto naquilo que faz? Porque se está fazendo o que faz, então tem talento para fazer isso. Se está fazendo o que faz, então é porque tem dom para fazer isso. Se está fazendo o que faz, é porque Deus entregou até um carisma do Espírito Santo para isso. E qual que é a pedra de toque, então, entre o muito fruto e o pouco fruto? A morte de si mesmo. Porque sim, é possível estar na terra e não morrer. É possível ser padre e ser bem vivinho, ao invés de estar morto. É possível ser esposo e não ter autoridade no coração da esposa, porque estou bem vivinho. Se eu tivesse morto com Jesus e morrendo para mim mesmo, eu teria mais autoridade nas almas, nos corações. E às vezes isso vale na relação com a esposa, com os filhos, com a atividade que a gente faz em favor da comunidade, da igreja. Então, a pedra de toque chamada muito fruto é o quanto eu já morri e estou morrendo para mim mesmo. Aquele que morre para si mesmo e aceita a morte, produz muito fruto. E qual morte é essa? É a morte do desapego. Jesus mesmo explica, versículo 25. Porque quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Fazer pouca conta dessa vida. Então, quando a gente celebra hoje um Marte, o que nos parece essa expressão fazer pouca conta dessa vida aqui? A gente já pensa logo na decisão final, continuar vivo ou aceitar morrer. Eu corro ou fico aqui, na grelha, no caso do diácono Lourenço, né? Sim, isso significa fazer pouca conta da vida nesse mundo aqui. Mas para ele ter chego nesse ponto, é porque antes desse dia, desse fato, ele já vinha fazendo pouca conta da sua vida nesse mundo. Ninguém nasce grande, ninguém nasce pronto. É muito interessante isso na vida, né? Quando alguém faz sucesso, as pessoas costumam dizer, nossa, do nada você apareceu, né? É, do nada. Decidi ontem à noite entrar nesse caminho, hoje de manhã estou bombado. Não existe isso. Então, quando o diácono Lourenço, quando São Maximiliano, chegou no ponto final de fazer pouca conta da sua vida, não foi a primeira vez que ele está fazendo isso. É a 1000ª vez onde ele está fazendo pouca conta da sua vida nesse mundo. Então o que é essa pouca conta, gente? É o desapego. Então Jesus está dizendo, quem se apega a essa vida aqui? E aí se apegar à vida não é só esse desejo tão nosso de se manter vivo, de lutar pela sobrevivência. Quem se apega à sua vida? O que é a minha vida? O que é a nossa vida? O soninho gostoso da manhã ou da noite. O que é se apegar à nossa vida? É quando diante do bem, mas fulano vai? Não tolero fulano. Se ele for, padre, o senhor desculpa, me deixa para a próxima que eu não aguento aquela desgraça lá não. O senhor desculpa, meu santo, eu não sei nem explicar. Meu santo não bate com ele. Ótimo, você está fazendo muita conta da sua vida chamada ego. Então o que é o apego à vida? É se apegar aos nossos confortos, ao nosso ego, aos nossos sonhos, aos nossos vislumbres do que seria uma vida boa para nós, e Deus vem e altera a rota, e aí eu me apego ou eu solto.
Quem se apega à sua vida não produz fruto. Então tem muita gente talentosa, tem muita gente com dom, tem muita gente com chamado, mas não tem fruto, porque é apegado à própria vida. Quer ficar se explicando para todo mundo, se magoa com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Quantas pessoas, na hora de produzir muito fruto nas almas, ficaram estéreis nesse ponto? Por quê? Porque fulano falou, porque Beltrana disse, eu não preciso passar por isso, chama outro, eu vou ficar aqui na... Então quem se apega à sua vida? E todos nós temos sonhos, todos nós temos ego, todos nós temos preferências, todos nós temos gostos, todos nós temos manias e todos nós temos limites. Aí Jesus está dizendo, por que você não faz pouca conta da sua vida nesse mundo? A gente faz muita conta, a gente se apega às coisas assim, como se essa terra e essa vida fosse o definitivo de tudo. Ah, porque falta padre na igreja, porque padre não casa. Falta padre na igreja porque entre os homens que vão à igreja, tem poucos que fazem pouca conta da sua vida nesse mundo. Simples assim. De vez em quando você encontra um ou outro vocacionado, mas a minha mãe tem por sonho ter um neto. Uma coisa boa ter um neto, mas caramba, hein, filho? Nós vamos amarrar você, podar você, e todo esse universo à sua frente não vai ser vivido, porque mamãe precisa ter um neto. Eita véia que precisa ter um neto também, hein? Ah, doido. E sim, é uma graça na vida realizar o sonho de uma mãe, né? Eu tenho mãe. Eu gosto de agradar a minha mãe e ver minha mãe feliz. Agora, faça pouca conta dessas coisas também. Se a senhora ficar triste aí, chora uma semana, depois acostuma, vá, bola para frente. Faça pouca conta da sua vida nesse mundo. E é porque a gente faz pouca conta da nossa vida nesse mundo que a gente não tem fruto espiritual na vida dos outros. E quanto mais conta eu faço da minha vida, tanto mais o que eu estou fazendo conta e levando em alta conta é medíocre e pequeno. Você já reparou isso? Quem faz muita conta de si mesmo, quem é cheio de manias, a pessoa ela vai entrando nessa areia movediça e daí ela começa a fazer muita conta de coisa muito boba, de coisa muito pequena, de coisa muito assim, chega a dar raiva na gente. Existem um ou outro assunto talvez na vida que seja realmente difícil fazer daquilo pouca conta, porque aquilo de fato é muito nobre. Mas a grande maioria das coisas que faz a gente fazer muita conta dessa vida nesse mundo é um conjunto, uma soma de coisa pequena, relativa e às vezes até boba. Então quem se apega à sua vida perde-a. Mas quem se desapega, quem faz pouca conta, é importante, mas não é tão importante assim quando posto diante do Evangelho. Quando posto diante de Jesus, quando posto diante da igreja de Cristo. Então quem faz pouca conta da sua vida, o diácono Lourenço, fez pouca conta da sua vida. Foi fazendo pouca conta, e com certeza a vida dele foi pontuada de escolhas. Onde ele foi fazendo pouca conta do ego nessa vida. Por isso que foi para frente. Outra coisa que com certeza a gente pode dizer, com certeza, ele não começou esse caminho sozinho, deve ter começado com vários juntos, porque começar todo mundo começa, terminar é próprio dos santos, né? Como toda caminhada cristã na nossa vida, a grande maioria de nós quando começou com mais gente junto. Cadê? Onde é que estão? Sumiu, não estão aqui, não estão nesse estágio. E por que não estão aqui? Porque fizeram muita conta da sua vida nesse mundo. Diante de um marido que passa uma época, às vezes, da vida endemoniada, enchendo as paciências, ela faz muita conta. Eu não mereço ser tratada assim, ouvir essas coisas quando eu chego em casa, padre. De fato, você não merece ouvir essas coisas quando você chega em casa. Você vai fazer muita conta disso ou pouca conta disso? Ponto, minha gente. Dá para contar nos dedos de uma mão
quem abandonou o caminho de Cristo, e o motivo seja mais ou menos justo, porque diante dessa perspectiva nenhum motivo é justo, mas vamos ser bonzinhos. Dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que talvez abandonaram o caminho de Cristo. A igreja e a Santíssima Eucaristia por um motivo que passe perto de ser justo. Os outros 99,9% é porque se depararam com coisas que você, que não abandonou a Cristo, também se deparou. Porque todo mundo tem ego dentro de si. Todo mundo tem amor próprio dentro de si. Todo mundo tem senso de justiça dentro de si. Todo mundo tem. Aí as pessoas acham que nós, a despeito das nossas imperfeições, mas que nós que perseveramos com Cristo porque a gente não passa o que eles passam, nem viveu o que eles viveu. Filho, me respeita. A diferença e a pedra de toque está aqui. Quem ficou para trás é porque na hora de fazer pouca conta da sua vida nesse mundo, do seu ego, das suas convicções, faça pouca conta das suas convicções. E se eu não votar no seu candidato, como é que fica? Faça pouca conta disso, filho. E se eu não torcer para o time que você torce? Faça pouca conta disso. E por que faz muita conta do que é pouco? Porque é orgulhoso, vaidoso e mimado ainda. Eu sinto muito. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não começar a cair no conto da carochinha. E começar a achar que é nobre a escolha de quem virou as costas para Jesus. Não, não é. Que história é essa? Todos nós, diante da vida, fazemos pouca conta ou muita conta. Todo dia a gente precisa fazer esse exercício. E de vez em quando de um jeito mais intenso. Parabéns a você, parabéns a nós, que por graça de Deus, temos essa luz na mente, essa generosidade no coração de fazer pouca conta dessa vida nesse mundo. A gente precisa ser feliz de ser quem a gente é, sabia? A gente precisa sentir o sabor de ser quem a gente é. Não pense você que Deus te chama ao bom caminho para você não sentir o sabor que é isso. Você tem o direito de saborear a sua virtude, a santidade de Deus em você. E a gente precisa ter clareza de algumas coisas, sem julgar, sem condenar ninguém. Eu não estou na pele de ninguém. E talvez se eu fosse ele, eu me sairia tão mal quanto ele diante daquilo. Mas o resumo da ópera é esse. Faz muita conta da vida nesse mundo. Sem ser simplista. Mas tocando um pouquinho, por que muitas pessoas não saem de algumas situações de depressão na vida? E aqui eu falo com autoridade quem já viu e acompanhou muitas pessoas que saíram disso. É a autoridade da experiência. Porque faz muita conta da vida nesse mundo. E aí, na dificuldade de fazer pouca conta de algumas coisas, quando aquela coisa é frustrada, ferida, quebrada, traída ou levada embora pela vida ou pela morte, a pessoa entra numa tristeza que ela não sai nunca mais. E quem saiu, saiu por quê? Porque diante de Deus, do olhar a vida numa perspectiva eterna, olhou para aquilo e passou a fazer pouca conta daquilo. É muito bom ser casado, por exemplo, fiquei viúva ou viúva. Viúva ou viúva. Você vai fazer muita conta disso, então isso vai virar a tragédia que vai te sugar. Você vai fazer pouca conta disso. É uma dor, que bom seria se fosse diferente. Mas também não é o fim do mundo, Deus é mais, um dia a gente se vê no céu, não é assim? Padre, não tenho ele aqui, ela aqui, mas também agora estou fazendo tanta coisa, até aprendi isso que eu não sabia fazer sozinho. Quando você vê esse tipo de sabedoria, você acha às vezes que você está diante de um bobo. Você não está diante de um bobo, você está diante de um sábio. E esse tipo de sabedoria nos tira de muitas situações, não de todas, mas de muitas, para aprender a fazer pouca conta nesse mundo. Agora eu vou ligar para o bispo, pedir demissão, pedir as contas, pedir transferência, porque no Facebook de novo, porque fulano de novo, porque quem vive na barra da saia minha aqui, é falta de inteligência, tem gente que não tem um pino na cabeça mesmo, não dá nem para ter raiva.
Sai por aí maracutiano, falando pelas costas, né? Já está pensando na eleição do outro ano, né? E o nome do padre já está no balaio das críticas. É só um imbecil. Mas eu posso fazer muita conta disso. Gente, falando isso de mim, vive na igreja, nas costas. Eu devia ter casado mesmo, sabe? Dom João, O povo é complicado demais. Você está fazendo muito. O fato existe, mas você faça pouca conta disso. Jesus não vale, não merece. O reino de Deus não merece. Você, de vez em quando, conviver com um outro tipo de maluco, imbecil, ou canalha mesmo. Tem gente que não tem caráter, nem vergonha na cara. E não tem inteligência, porque acha que essas coisas não voltam para a gente. É o piquiri inteiro, vai ficar sabendo, porque a pessoa quis falar aquilo. Ela não está possessa. Falou porque quis. Achando que quem escuta certas coisas não vai querer que a gente saiba. Mas enfim, você vai fazer muita conta ou pouca conta? E diante de sonhos, de coisas. Então quem se desapega da sua vida vai produzir muito fruto. Para si mesmo, para os outros e nos corações. É isso que a gente chama então de autoridade espiritual. É alguém que morreu e está morrendo, ainda que não tenha morrido totalmente ainda, mas já morreu e está morrendo para o seu ego. Porque é o nosso ego que nos leva embora de Jesus. É quando a gente não é recompensado como gostaria de ser. Quando a gente não é compreendido ou acolhido como gostaria de ser. E às vezes até deveria ser, mas não foi. Aqui está a porta. É aqui que o menino vira homem ou não. Esse é a pedra de toque do Evangelho, queridos. E aí Jesus vai dizer no versículo 26. Porque se alguém me quer seguir, servir. Se alguém me quer servir, me siga. E onde eu estiver, onde eu estou, você também estará. E onde é que Jesus está? Até hoje, onde é que Jesus está? Jesus está em estado de redenção do mundo. Jesus, de algum modo, até hoje está na cruz. Entende? Ressuscitado, é óbvio. Mas esse estado de doação, Jesus está onde? Na vida que eu tenho para viver hoje. No necessitado que se apresenta para mim hoje. Jesus está onde? Na terra onde Ele me plantou. Que é quem eu sou no dia de hoje. Eu aceito ou não aceito essa morte, essa entrega. E aí eu vou ter muito ou pouco fruto. E aí Jesus termina dizendo, e se alguém me serve, trabalha por mim, meu Pai o honrará. Então tem honra, irmãos e irmãs, que quem vai dar a nós é Deus, não é o ser humano. Humanamente falando, São Lourenço, sendo assado na grelha, ele está sendo honrado e recompensado pelo bem que fez? Não, ele está sendo injustiçado, não é isso? Traído. Dá até para você olhar e ter aquela bobeirinha de dizer, mas que adianta ser bom? Daria até para ele dizer, não é? Tanto bem que eu fiz para os outros, nessa hora agora para salvar não aparece um, não é assim? É o ego da gente falando de novo, né? Mas a honra vem de quem? Se alguém me serve, Lourenço, meu Pai, Deus, o céu, a vida eterna, o honrará. Então, meus amados, essa é a nossa busca, esse é o nosso caminho, e que o Senhor nos conceda alegria nele, sabor nele, né? E essa bem-aventurança que foi cantada no refrão do Salmo de hoje, Salmo 111, no versículo 5. Feliz o homem caridoso e prestativo, né? Feliz o homem, a mulher, a pessoa caridosa e prestativa. Que nós possamos ser também, que São Lourenço nos inspire, e que não fique hoje sem fruto tudo que ele sofreu. Que tudo aquilo que ele sofreu e tudo aquilo que ele ganhou de honra de Deus, lá naquela grelha, naquela fogueira, não fique sem fruto nas nossas almas, nos nossos corações, né? Que não seja em vão, que possa dar fruto em nós, aquilo que Ele semeou há quase 2000 anos atrás, no dia do seu martírio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé.